Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 8, versículo 12. Assim está escrito: E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não deve ter sido muito fácil para os discípulos, a multidão, aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus neste dia, escutar estas palavras vindas da boca de Jesus. Mas o texto aqui nos afirma que tinha um centurião de Cafarnaum. Quando Jesus entrou ali pela cidade de Cafarnaum, este centurião, ele chegou junto de Jesus. O que era um centurião? Centurião era um responsável, alguém de uma patente, uma autoridade, provavelmente militar, que tinha o governo sobre 100 outros militares ou soldados. Portanto, era alguém que tinha uma certa conduta, um procedimento, e este homem chegou de maneira muito respeitosa diante de Jesus, porém, ele tinha um problema que não conseguiu resolver com o seu conhecimento, com seus amigos, com seus recursos. Certamente, ele deve ter procurado meios para resolver a situação que se levantou lá junto à casa dele. Ele tinha um criado, e ele disse que esse criado estava em casa, paralítico, e como se isto não bastasse de ele ser paralítico, ele também era violentamente atormentado. Isto quer dizer, além da enfermidade que ele tinha, o poder das trevas, organizado por Satanás, procurava fragilidade na vida daquela pessoa para então mantê-lo atormentado de maneira violenta. Ou seja, ninguém conseguia controlar aquela situação. E para aquele centurião, isto era algo que saía fora do controle, porque ele foi orientado, foi instruído a trabalhar debaixo de ordem, debaixo de decência, debaixo de controle. E aqui havia uma situação fora de controle. E não tinha o que fazer para controlar, porque aquilo não é próprio da pessoa. Era algo que estava manifestando na vida daquele criado, que já não bastasse o sofrimento de ser um paralítico, agora também vivendo violentamente atormentado. Certamente, o que acontecia com ele, que as pessoas observavam, causava neles, de um lado, pena, dó, em ver como é que uma pessoa, naquelas condições vulnerável, ainda sofrer de maneira tão violenta por uma coisa que estava atormentando. E esse centurião, então, ele não encontrou em nenhum lugar uma solução para que resolvesse esse problema da sua casa, mas certamente, o texto não diz, mas certamente este centurião já tinha ouvido falar de Jesus. Quem sabe até ele já deveria tê-lo visto antes, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, nesta situação, ele estava à procura de uma solução, porque ele já não suportava mais tanto sofrimento. E veja que ele era um homem que procurava o bem, não só da sua família, mas dos seus criados também. E aqui este criado tocou o coração daquele centurião. E ele foi a Jesus em busca de uma solução. É feliz quem consegue discernir
que não importa qual seja o problema ou a dificuldade que as pessoas estejam atravessando, em Jesus encontra a solução. Com Jesus, a vitória. Com Jesus, a livramento, a libertação, a cura. Basta tão somente dirigir-se a Jesus. Aqui ele foi. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele chegou-se, veja, ele chegou rogando. Rogando. Ele não se valeu da posição de autoridade que ele tinha, de ordenar, de mandar, não. Tem muitas pessoas que, por mínima condição de autoridade que tem, já se engrandece e querem mandar em tudo e em todos. Aqui está uma lição para se aprender. Um homem respeitado, honrado, que tinha homens debaixo de sua autoridade, e quando chega diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é Senhor, Jesus é maior, Jesus está acima. E ele então chega a Jesus rogando-lhe. O que é rogar? Rogar é pedir com insistência. Então ele estava pedindo a Jesus, neste momento, com insistência, não por si, não por sua esposa, não por seus filhos, mas pelo seu criado. Ele amava esse criado. Deus abençoe Geraldo Oliveira Júnior. Ele amava esse criado. E ele foi aonde estava Jesus, porque ele já não suportava ver tanto sofrimento. Uma paralisia e ainda um atormento violento de que ele era escravizado por espíritos maus. Então ele, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Essa é a condição dele. Jesus ouviu, percebeu, porque Jesus é onisciente, percebeu a condição daquele centurião, o grande sofrimento que ele estava enfrentando, viu a convicção que ele tinha no pedido que fez a Jesus, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Bem, o centurião, quando ouviu aquilo, se fosse eu, dizia, então, Jesus, então vamos logo. Vamos logo porque o meu criado está violentamente atormentado. Qualquer hora dessa pode acontecer coisa pior com ele. Mas não foi isso que o centurião fez. Quando Jesus disse, eu irei lhe darei saúde, o centurião respondeu e disse, Senhor, eu não sou digno, eu não tenho, Senhor, dignidade de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu reconheço quem é o Senhor. E, portanto, na minha humilde moradia, no meu telhado, eu não me acho digno de que o Senhor entre lá na minha casa. Mas, dize somente uma palavra. Não há necessidade do Senhor ir. Diga só uma palavra e o meu criado sarará. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Então foi este o pedido que ele fez diante do Senhor Jesus, crendo e confiando que uma única palavra era suficiente para resolver o problema. O Salmo 107, o verso 20 diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Então aqui ele disse, olha, eu só quero uma palavra, Senhor, não quero muita coisa não, só uma palavra e eu creio que o meu criado vai ficar curado. Pois eu sou homem sob autoridade, eu estou debaixo de autoridade e eu tenho soldados também que estão às minhas ordens. Eu digo, este vai, ele vai. Digo, outro vem, ele vem. O meu criado faz isso, ele faz. Então, todo mundo ali cumpre ordens. Sabe reconhecer a submissão que se deve um ao outro. E maravilhou-se Jesus. Jesus se maravilhou ouvindo isso e disse aos que seguiam. Disse assim, ó, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, Jesus andava por Israel todo ali,
pelas cercanias, pelas cidades, por aquele lugar. Mas neste dia, com a ação deste centurião de Cafarnaum, Jesus disse, olha, nunca nem mesmo em Israel, que é chamado a cidade do povo de Deus, povo escolhido e separado para Deus, nem mesmo entre eles eu encontrei fé, tanta fé semelhante a essa que encontro no centurião de Cafarnaum. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus agora chegou ao ponto onde eu li. E diz, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus agora diz, depois que viu a condição daquele centurião, ele disse, olha, eu vos digo que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, de lugares que vocês nem pensam existir pessoas de fé. Mas eles virão do Oriente, virão do Ocidente, e eles vão se assentar com os patriarcas, com Abraão, com Isaque, com Jacó, no reino dos céus. É o lugar onde eles vão assentar. Eles terão ali lugar assegurado pela maneira como viveram e como creram. E os filhos do reino? Aqueles que dizem que são filhos da promessa, aqueles que dizem que são da família de Deus, mas que não exerce fé, não crê em Jesus, não se movimenta, não busca comunhão com o Senhor, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai dizer aqui, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Há muita gente religiosa dos nossos dias. Eles estão focados dentro de templos, dentro de catedrais, dentro de quatro paredes, e com tanta coisa, com tanto aparato, com tanta aparência, com tanta fama de ser isso, de ser aquilo outro, mas não tem o principal, a fé firme e segura em Deus. Olha, Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei fé semelhante a desse centurião, no lugar onde era próprio encontrar fé. E onde que é hoje o lugar próprio de encontrar fé? É no meio do povo de Deus, é no meio das igrejas. E é exatamente ali que está faltando a fé. Exatamente ali. Porque as pessoas se acostumaram e perderam a essência, estão vivendo somente como que com uma capa, não exerce mais esta fé igualmente preciosa diante de Deus. Vem uma pessoa que não conhece a Jesus, que todos nós conhecemos, uma pessoa que vive no mundo de pecado, quando se encontra com Jesus, demonstra uma fé igualmente preciosa, semelhante a desse centurião de Cafarnaum, e os milagres começam a acontecer, e aqueles que estão ali com uma capa de religiosos ficam de queixo caído, nós estamos aqui tanto tempo, não acontece nada, e fulano chegou agora, e já acontece isso, já tem milagre, já tem aquilo, já tem mais... Claro, ele exerceu fé em Jesus, as coisas acontecem. Agora, quem está lá dentro, enfurnado lá dentro, mas não vive a fé, não vive a obediência, não vive a submissão, não sabe respeitar, o que é que eles estão esperando? Eles estão esperando ouvir isso aqui de Jesus. E os filhos do reino, e os religiosos serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E os que estão fora, que nós julgamos que estão longe da salvação, que eles virão do Oriente, do Ocidente, eles vão entrar adiante de vós. Foi o que Jesus disse. Os filhos do reino, os filhos da terra, os detentores da promessa, ficaram com aquela dureza de coração diante de Jesus. Jesus disse, olha, os publicanos, os pecadores, eles vão adiante de vós para o reino de Deus. Eles vão entrar na frente, vocês vão ficar para o final.
Vocês deveriam entrar. Nem entra, nem deixa quem quer entrar, entrar. Fica na porta, impedindo outros que querem entrar. Mas aqui nós observamos uma palavra segura de Jesus, uma palavra forte, firme. Jesus não compactua com a letargia daquele povo daquela época e com o povo dos nossos dias, que tem uma capa de cristão, de religioso, mas não tem a essência, não tem a vida, não tem a comunhão, não tem a misericórdia, não desfruta da graça de Deus. Deus abençoe, irmã Cícera. E aqui Jesus disse, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O homem tinha fé para uma palavra. Senhor, diga uma palavra, o meu criado já vai sarar. Hoje você ouve uma palavra, amanhã você ouve outra, depois você ouve outra, você ouve 5, 10, 100, 1000, milhões de vezes a palavra e continua não crendo. E continua não exercendo fé. Onde é que você quer chegar? Onde é que nós queremos chegar? E então Jesus disse que os filhos do reino vão ser lançados nas trevas exteriores e ali eles vão sofrer pranto e ranger de dentes. E quem estava na nossa visão fora do plano, vai entrar e vai assentar-se na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. Depois Jesus disse para o homem, então disse ao centurião, vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Veja que fé interessante. Fé verdadeira que ele demonstrou. Então não é por frequentar igreja, não é por ter tantos anos de crença, não. Isso não quer dizer nada diante de Deus. Diante de Deus o que manda é uma vida correta, uma fé segura, uma fé dinâmica, em movimento, na presença de Deus. Ouviu a palavra de Deus? Ela é suficiente. Não precisa 2, não precisa 3, não precisa 4, não precisa ficar interrogando, não precisa ficar perguntando a isso, aquilo, outro. Não. O centurião diz uma palavra, está resolvido o meu problema. Eu já vou para casa satisfeito. Porque ele creu. A diferença está em crer. Há muita gente nos nossos dias que já não crê mais em Jesus. Servem a Jesus por um costume, por uma prática, porque se acostumaram a fazer isso, mas não tem vida com Deus. A vida espiritual não se manifesta. Não há aprofundamento, não há experiências novas, não há comunhão com Deus. Eles próprios não acreditam na oração que fazem. Mas aqui está um exemplo. Um homem que era estranho, mas chegou diante de Jesus rogando, pedindo, mostrou fé. Jesus viu a fé, Jesus admirou-se, Jesus deu a palavra. Não precisou nem Jesus ir, só uma palavra que Jesus disse aqui, lá onde estava o criado dele, a cura aconteceu. Mas aconteceu pela ação daquele centurião. E às vezes as pessoas estão aí 10, 20, 30 anos e ficam, na minha vida não acontece nada, minha vida está parada, eu estou servindo a Jesus, mas não tem nada novo na minha vida, e coisa e tal. É exatamente isso, você parou no tempo. Você deixou de seguir a Jesus. Você precisa voltar a segui-lo diariamente, porque assim a cada dia você vai ter com Deus uma nova experiência. É preciso segui-lo. Não é vir a Cristo e parar no tempo e ficar por aí e achar que tudo vai cair do céu, tudo vai acontecer na vida. Não é assim não. Você precisa esforçar-se para ter vida com Deus. E a sua vida de comunhão com Deus, ela precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias você precisa exercer fé. Você precisa confiar em Jesus. Crer na palavra que o Senhor Jesus está nos transmitindo. É isso que precisa acontecer. Deus abençoe, irmão Aguinaldo Chagas. Deus abençoe, irmã Merivânia Maria. Então, é isso que precisa acontecer. Um centurião
ousou crer em Jesus. A fé dele foi tão firme, foi tão verdadeira, foi tão profunda, que diz-nos aqui, e maravilhou-se Jesus. Olha, Jesus se maravilhou. Acontece o contrário, né? Nós nos maravilhamos com Jesus. Mas aqui foi o contrário. Jesus se maravilhou com a fé do centurião. A fé dele tocou em Jesus. E Jesus então disse isto, que virão muitos de lugares excluídos da mente humana, virão, seja do Oriente, seja do Ocidente, seja de onde for, mas eles virão e vão se assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. E aqueles que dizem ser e não são, e os filhos do reino, aqueles que já diz que já estão marcados para ir desfrutar no reino, mas a vida não se movimenta, eles serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é a frequência com que você vai à igreja, não é você participar de uma escola dominical, participar de um momento aqui, de uma atividade social ali, de uma outra ali, de um culto aqui, de outro culto acolá. Não é isto. Isso aí são atividades próprias para se fazer. Mas o que Jesus espera de nós não é a atividade fora de nós. É algo dentro de nós. O que Jesus viu no centurião não estava fora, estava dentro dele. Era a fé que ele tinha no coração com respeito a Jesus. Ele cria no poder de Jesus para curar o seu criado. E ele foi com esta fé e voltou com resultado, porque foi com a fé correta, a pessoa certa e na hora certa. E, portanto, não tinha como não levar o seu milagre, a cura para o seu criado. Então, ao ouvir estas palavras, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é para deixar a gente pensativo. Quem são os filhos do reino? O que eles representam hoje? Que eles, como filhos do reino, vão para um lugar de tormento? E quem não é filho do reino, por exercer a fé em Jesus, vai para o reino dos céus? Será que Jesus se enganou aqui? Não, Jesus não se enganou. Jesus disse a mais pura realidade. E se nós tivermos discernimento para os nossos dias e começarmos a olhar e ver o andamento das coisas, o comportamento, as atitudes das pessoas, como é que elas vivem, como é que elas se mantêm, qual é o que mantém o coração delas, nós vamos entender perfeitamente o que Jesus disse e vamos concordar com ele. Porque não pode ser de outra forma. Só existe uma maneira. É manter-se vivo, em plena comunhão, e continuar crendo em Jesus. Hoje eu preciso, na minha vida com Deus, ser melhor do que ontem. Amanhã ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Eu não posso viver uma experiência de 30, 40, 50 anos passado e aquela experiência marcou a minha vida, mas ficou só naquela também. De lá para cá não aconteceu mais nada, mas nem uma palha se moveu. E estou vivendo do passado? Não. Eu preciso viver do presente. O dia de hoje, que Deus me deu para viver com Ele, para demonstrar esta comunhão com Ele e receber graça para ser renovado na fé, encorajado e disposto, e seguir com os olhos voltados para este dia, quando vamos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Este deve ser o nosso objetivo. Não vamos ficar acomodados.
frios, indolentes, indiferentes. Porque poderemos, com o nome de filhos do reino, ir para as trevas exteriores. Será triste, será lamentável, mas é o que muita gente está esperando, porque não se movimenta diante da presença de Jesus. Não busca renovo, não busca comunhão, não busca experiência de fé, estão vivendo de um passado distante. E, portanto, já não têm a fé que tinham, já não têm a alegria que tinham, já não desfrutam a paz que dizem que recebem de Jesus, mas eles mesmos vivem totalmente perturbados. Alguma coisa não está correto. É preciso tomar um posicionamento antes que seja tarde. Que esta palavra seja para mim e para você um tom de advertência, como que diz: acorda, levanta, desperta para a vida, busca ao Senhor, firma-te nele, siga o exemplo do centurião, demonstre uma fé viva e operosa no Senhor Jesus Cristo. Assim seguiremos firmes e fiéis, confiantes até o fim. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.